querido, em nome de Jesus, ó Pai, que está a tua terra, que vai trazer a tua palavra. Usa a tua filha nessa noite como boca do Senhor uma vez mais e fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Culto maravilhoso, cheio da presença de Deus. O Pai está na casa. Irmãos, nada para a obra de Deus, amém? Que delícia poder estar aqui, estar vivo. A gente abre a rede social. Ontem, fui ver tanto acidente, tanta gente morrendo, tanta gente passando situações complicadas, e nós estamos aqui para a glória do Senhor, não é verdade? Então, que você seja grato. Eu vou falar exatamente sobre isso. O tema dessa noite é sobre a nossa ingratidão muitas vezes, como deixamos de agradecer ao Senhor. Abram as suas Bíblias nos Salmos de número 73. Quem me conhece sabe que eu não sou dos Salmos, de ministrar nos Salmos, mas quando Deus manda, a gente não obedece. Eu me peguei esses dias, semana passada, retrasada, eu estava ouvindo um hino da Maria, acho que é Maria Marçal, em que ela falava sobre mágoa. Como é que é? Canta um trechinho para mim. Acho que é. Você sabe ou não sabe? Olha lá, a Patrícia sabe. Como é que é? Canta. Só um pouquinho. Só o refrão. E eu sei que no final ela pede para Deus tirar toda a mágoa dela, curar toda a mágoa. É isso aí. É isso daí. E quando eu ouvi, falei, nossa, que é forte, Jesus. Realmente, a gente assumir que está magoado é difícil. Você ir até alguém e falar. Eu acho interessante que nós esperamos aquele que nos magoou vir nos pedir perdão, mas não é assim que tem que ser. Você tem que ir até a pessoa e perdoar. Me perdoa, a pessoa vai falar, por quê? Você sabe por quê? Deus sabe. Eu te perdoo, quer dizer, eu te perdoo, E você liberar isso é muito bom. E eu estava ali ouvindo a canção e vi esses salmos, e eu falei, Senhor, será que em algum momento eu me magoei contigo? É exatamente o que esse salmo fala. E nós temos que identificar, irmãos, essas setas que o inimigo tenta lançar, porque isso é muito sutil, é muito sorrateiro e é muito fácil de acontecer. Você se pegar magoado não com alguém, não com alguma pessoa, mas com Deus, porque você acha que merecia receber algo, porque você acha que tal coisa não deveria ser daquela maneira, e você fica naquele embate com Deus. E é isso que o salmista vai falar aqui, Salmos 73. Ele é escrito pelo levita Asaf. Asaf foi um dos levitas escolhido por Davi para cuidar da casa de Deus, para cuidar do louvor. Salmos 73. Asaf, ele era levita, ele era um compositor principal, ele era maestro renomado pelo rei Davi para liderar o louvor no templo. Não é qualquer pessoa, não é um louvor vertido, não é alguém que está longe de Deus e vem de vez em quando na igreja, não, era alguém que permanecia no templo. Repete comigo, permanecia
permanecia no templo. E ele tinha a função, uma das funções mais importantes depois da do sacerdote, que era o quê? Liderar o louvor no templo. Mas Asaf acorda no belo dia e se pega dessa maneira. Verso 1: certamente Deus é bom para Israel, para os que têm o coração puro. Quanto a mim, quase tropecei, os meus pés escorregaram e quase caí, pois tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar apesar da sua perversidade. Irmãos, preste atenção, o momento que o país atravessa, quem não ficou com gastura do que está acontecendo? De você ver os ímpios prosperarem, das coisas virem, os fatos virem, nada acontecer com essas pessoas. Então eu estava meio revoltada, sabe? Esses dias eu estava conversando com Deus, falando com Deus, Senhor, eu não aguento mais isso. Na versão que James diz, eu não aguentava ver a prosperidade dos ímpios. Versículo seguinte, 4. Levam uma vida sem sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Não enfrentam dificuldades, nem são cheios de problemas. Asaf se viu o quê? Cheio de problemas. Quantas das vezes a gente não está assim? Nossa, parece que as coisas só acontecem comigo. Todos os problemas da terra só vem aqui um para-raio. Mas Deus está falando para mim e para você, não é dessa maneira. Está acontecendo algo, mas Ele está no controle. Amém? E Ele vai tirar esse peso dos teus ombros. Aí Ele vai falando, estão cheios de problemas como os demais, ostentam o orgulho como um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais e o coração vive cheio de más intenções. Eu tenho certeza que quem vive uma vida honesta, e ele vai falar isso mais lá na frente, se pega assim, questionando. A gente vê muitos esses fatos dentro de famílias muito grandes. Por que a cunhada do fulano não faz nada e não sei o quê, e nada acontece com ela, só faz coisa ruim e nada acontece com ele? Irmãos, Deus, Ele sabe de todas as coisas. Isso só vai ficar fazendo mal para nós mesmos, enquanto a gente ficar olhando para essas coisas. Aquela mágoa, aquele ressentimento só vai fazer o quê? Só vai te paralisar, só vai te fazer secar. E Asaf estava dentro da casa do Senhor se sentindo assim, com inveja de quem ele achava que estava prosperando. Mas aí, olha que lindo, depois, aí vai continuar falando aqui, seus olhos, 7, seus olhos cobiçam sempre mais, o coração vive cheio de más intenções, zombam e falam maldades, em seu orgulho ameaçam usar de violência. Naquele dia diz, exaltam a própria corrupção, quer dizer, eles se gabam das coisas ruins que eles fazem, falam como se fossem donos do céu, e suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso, o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. E você se vê assim às vezes, injustiçado. Não, eu estou mostrando, eu falo, mas ninguém acredita em mim. Só estão acreditando no mentiroso. Não é assim? Asaf se sentiu dessa maneira. Mas ele fez o quê? Ele falou isso para Deus, ele entregou isso para Deus. Vamos lá, no 10. Por isso, no 11, o que Deus sabe, eles dizem, perguntam,
quando as suas riquezas se multiplicam. Foi à toa que mantive o coração puro? Ele pergunta. Foi à toa que me santifiquei? Foi à toa que eu jejuei? Foi à toa que eu orei? É à toa que eu estou indo na casa de Deus? Deus diz para você: não é à toa. Nem hipótese nenhuma é à toa. Mas quando a mágoa entra, esses questionamentos vêm na sua mente, porque são enviados pelo inimigo. Foi à toa que mantive meu coração puro? Foi em vão que eu agi de modo íntegro? O dia todo só enfrento problemas. Cada manhã sou castigado. Ele estava se sentindo muito injustiçado, irmãos. E na nossa jornada, na nossa caminhada, chega um dia que a gente se sente assim. Chega um momento que a gente se sente dessa maneira. Mas o Espírito Santo de Deus está dizendo para mim e para você: não dê ouvidos à voz do opressor. Não deixe que esses pensamentos te dominem. Aí vai continuar aqui no 15. Se eu tivesse falado com eles, teria traído o teu povo. Tentei compreender por que prosperam. Que tarefa difícil. Naquele dia ele diz: reconheci que estava em uma tarefa muito acima das minhas forças. Ei, a gente não vai conseguir entender esse tipo de coisa. A gente não vai ter resposta por que prosperam os ímpios. Por que a pessoa que está fazendo mal não está pagando pelo mal que ela está fazendo? Irmãos, a gente que serve ao Senhor, nós sabemos que para quem serve a Deus existe a eternidade junto com o Senhor. Para quem comete pecados, existe o quê? O inferno, que também é uma eternidade. Então a gente realmente, é claro, se você tem condições, como o pastor está falando aqui, se você tem condições de pegar, processar a pessoa, ganhar um dinheiro, estou falando de um outro caso. Tudo que está no âmbito da lei, mas a gente está vivendo num país que não tem lei, irmãos. As pessoas são assassinadas e ficam por isso mesmo. Igual aconteceu aí essa semana no Paraná. Pegaram o rapaz que matou a madrasta. Está um objetivo até agora. Então, a gente tem que pedir ao Senhor: Senhor, que a tua justiça venha, que a tua justiça reine. E ele vai, aqui no versículo 16, ele vai reconhecer: é uma tarefa muito difícil entender por que eles prosperam. 17. Então entrei em teu santuário. Aí aqui uma história muda. Aí aqui, ele sai desse loop, ele sai do engano. Ele vem para onde? Ele vem para os pés do Senhor. Então entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Tu os puseste num caminho escorregadio e os fizeste cair do precipício para a destruição. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela diz o quê? Que muitos dos pecados que cometemos é por causa da nossa própria cobiça. Tudo que te atrai, tudo que você tem desejo, é ali que você vai ser tentado. Então, essas pessoas a qual ela está trazendo diante do Senhor, o próprio Deus mostrou para ele: olha, meu filho, eles parecem que estão prosperando, eles parecem que estão tendo êxito, mas eles vão escorregar, eles vão cair, porque o caminho que eles estão trilhando é o caminho de morte, é um caminho que não vai ter êxito. No final, eles vão pagar. Tudo que puseste no caminho escorregadio e os fizeste cair do precipício para a destruição, são destruídos de repente, completamente tomados
lamentares, ó Senhor, rirás das ideias tolas deles, como quem ri de um sonho pela manhã. Percebi, então, que o meu coração se amargurou. Aí aqui vem o reconhecimento. Eu dei lugar. Eu dei ouvidos às setas, os dados que o diabo lançou na minha mente. E o meu coração se amargurou. E que eu estava despedaçado por dentro. Ou fritou, ignorante. Aí ele chega a ser engraçadinho. Ó. Aos teus olhos, eu devo ter parecido um animal irracional. Quem nunca, né, irmão? Quem nunca perdeu essa consciência, esse lado racional e parou para pensar: peraí, eu sirvo um Deus que pode todas as coisas. Eu sirvo um Deus que tem o domínio de todas as coisas. Então eu não posso deixar esse sentimento me dominar, me fazer mal. Aí ele vai dizer: e no entanto ainda pertenço a ti. Tu seguras a minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e me conduzes a um destino glorioso. Aleluia! Amém? Quando a gente sai daquele enlace, daquela lama, daqueles pensamentos ruins, daqueles sentimentos ruins, irmãos, você vai desfrutar da glória de Deus, da presença de Deus, da mão do Senhor segurando na sua mão. Quem mais aí começa a entender, ó, quem mais eu tenho no céu senão a ti? Né? A Patrícia até me antecipou que a gente não leva nada para essa terra. Nu a gente entra e sem nada a gente sai também. Fica tudo por aqui, aí ele cai na razão, ele cai no entendimento. Quem tenho eu no céu senão a ti? E quem eu desejo mais que qualquer coisa na terra? Eu te desejo mais que qualquer coisa na terra. Minha saúde pode até acabar, mas o meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é a minha possessão para sempre. Os que te abandonam perecerão, pois destróis os que de ti se afastam. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano o meu refúgio e anunciarei a todos as tuas maravilhas. Então, todo crente ele passa por esse momento de dúvida, de incerteza, de conflito. Só que nós temos que passar. A gente não pode ficar estacionado aqui nesse lugar. A gente tem que fazer como ele despertou. Peraí, eu tenho um recurso, eu tenho Senhor. Eu tenho Senhor e eu vou diante do Senhor. E quando ele entra no templo, e quando ele olha, provavelmente ele olhou para a lei e ele falou: não, eu estou enganado. Deus, ele tem o controle de tudo. A gente vai ver um outro profeta. Abre aí, pastor. Jeremias 12, passando uma situação muito parecida. Jeremias 12, nós vamos ler os 5 primeiros versículos. 12 não, 5, oh meu Deus. Jeremias 12 é 1 ao 5. Já está aí? Senhor, tu sempre me fazes justiça quando apresento uma causa diante de ti. Portanto, desejo te fazer esta queixa. Por que os perversos são tão prósperos? Parece que ele copia as palavras de Asaf, né? Por que os perversos são tão prósperos? Por
Deus vai o quê? Acalentar ele. Ah, meu filhinho querido, Jeremias. Aí Deus responde só isso aqui para ele: se correr como homens o deixa cansado, como poderá competir com cavalos? Se tropeça e cai em campo aberto, o que fará nas matas junto ao Jordão? Deus não acalentou Jeremias. Deus não estimulou Jeremias a ter aquele sentimento. Deus o quê? Freou ele. Deu uma correção a ele. Olha aqui, você está passando por isso, essas coisas estão acontecendo. Busca força em mim. Continua a tua batalha. Continua o propósito da tua vida. Continua seguindo, olhando para mim. Não olha para os ímpios que estão prosperando. Porque, irmãos, se a gente ficar, você vê que isso é um fato. A rede social ela tem matado pessoas. Porque elas ficam se espelhando na vida dos outros, desejando fazer o que aquelas pessoas fazem, e elas se sentem doentes. Tem pessoas que ficam mal, depressivas. Deus nessa noite está nos alertando, amém? Não fica se guiando, olhando ou questionando. Cuida da sua vida. Tenha uma vida com o Senhor. Porque senão você vai cair nesse terreno de Jeremias. Mata todo mundo, Jesus. Ele já vem para pedir, leva para a matança. Enquanto Deus ele não faz isso, irmãos. Ele quer o que? Que a gente profira vida. Amém? Que a gente profetize vida. Que essas pessoas tenham um encontro com o Senhor. Que essas pessoas possam ser libertas. Possam conhecer o Deus que nós conhecemos, o Abba, que cuida de nós, que tem promessas para as nossas vidas. Eu quero fechar só com Paulo, falando com Timóteo. Eu falei, meu Deus, eu terminei essa carta hoje e eu confesso que eu me deparei com uma das cartas mais tristes do apóstolo Paulo. Essa carta dele a Timóteo, segundo Timóteo, é a segunda carta. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Ela é triste, mas ao mesmo tempo ela mostra como Paulo estava firmado em Cristo. Amém? Olha aqui. 1:12. Agradeço àquele que me deu forças, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo. Embora fosse blasfemo, perseguidor, violento, contudo recebi misericórdia, porque agia por ignorância e incredulidade. O Senhor fez a sua graça transbordar e me encheu da fé e do amor que vem de quem? Cristo Jesus. 15. Esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para o quê? Para salvar os pecadores. E eu sou o pior de todos, mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que assim Cristo Jesus mostrasse quanto é paciente. Desse modo, sirvo de exemplo a todos os que vierem a crer nele, para a vida eterna. Honra e glória a Deus por todo sempre. Ele é o Rei eterno, invisível,
imortal. Ele é o único Deus. Amém. Aí ele vai continuar aqui. Certo. Timóteo, meu filho, essas são as minhas instruções para você, com base nas palavras proféticas ditas tempos atrás a teu respeito, que elas o ajudem a lutar o bom combate. Apegue-se à fé, mantenha a consciência limpa, pois alguns rejeitam deliberadamente. Sempre vai ter alguém que vai rejeitar a palavra de Deus, irmãos. E você tem que continuar orando por eles. Amém? A consciência e com o resultado, a fé que tinham naufragou. Eu vou falar, Irineu e Alexandre são dois exemplos. Eu os entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Agora a gente vai lá para o capítulo 4. Capítulo 4, para a gente fechar aqui. 4 a partir do 9. 4 de 2 Timóteo. Esse aqui que eu estava vendo errado. Sabia. Eu estou lendo no 1, né? Eu estou lendo porque Jesus não é possível. Peraí. Irmão, isso é uma coisa muito engraçada. A gente tinha que ler. Amém? Tinha que ler esses versos. Tinha que ler esses versos. Perdão, é 2, 1, no versículo 12. Vocês me amam? Essa semana eu fico mais velha. Então, eu vou pedir desculpa na idade. Vamos lá. Por isso, aí quando ele vai, é 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Aí ele vai dizer aqui, por isso estou sofrendo assim, mas não me envergonho, pois conheço aquele em quem creio e tenho certeza de que ele é capaz de guardar o que lhe foi confiado até o dia da sua volta. Apeguem-se com fé e amor em Cristo Jesus ao modelo do ensino verdadeiro que aprendeu em mim, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Guarde a verdade preciosa que lhe foi confiada. Como você sabe, todos os da província da Ásia me abandonaram, incluindo Figelo e Hermógenes. Que o Senhor demonstre misericórdia ao Onesíforo e a sua família, pois muitas das vezes me animou em suas visitas e nunca se envergonhou por eu estar na prisão. É uma declaração forte de Paulo. Eu estou aqui, eu estou sofrendo. Enquanto eu estava livre pregando, tinha uma turma comigo. Agora eu estou preso, uma turma me abandonou. Então, entenda que vão ter momentos em que você vai precisar ficar sozinho. Você vai se sentir sozinho, porque a tua força vai ter que vir somente do Senhor. E essa carta, principalmente de Paulo, mexeu muito comigo, porque muitas vezes a gente se sente assim, que você está ali, você está se entregando, está se esforçando, mas que as pessoas não estão nem aí para você, elas simplesmente te abandonam. Aí no capítulo 4, versículo 9, para a gente terminar. Ele vai continuar falando. 4, 9, versículo 9 vai falar assim: por favor, venha assim que você puder. Demas me abandonou, pois ama as coisas desta vida, e foi para Tessalônica. Crescente foi embora para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Apenas Lucas está comigo. Traga Marcos.
você, pois ele me será útil no ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando vier, não se esqueça de trazer a capa que deixei em Carpo, em Troade. Traga também os livros e especialmente os meus pergaminhos. Paulo ele não queria perder a palavra do Senhor em nenhum momento, nem no pior momento. Lembra-me de trazer os meus livros e os pergaminhos. O pergaminho era a palavra de Deus. Então, essa aqui é uma das últimas cartas de Paulo. Depois disso aqui, ele vai ser decapitado. Ele vai passar pela sentença dele de morte. Então você vê que é uma carta totalmente de despedida. Ele vai dizer os nomes de quem contribuiu. Ele vai dizer das pessoas que o abandonou. Esse Marcos, que ele cita aqui, foi um dos motivos para que ele se separasse de Barnabé em certo momento da caminhada dele. Mas Deus, ele sempre tira proveito de tudo. As meninas estiveram lá no hospital, falaram do amor de Deus, e isso a gente, na hora que a gente está passando, eu me via, quando eu estava com a minha mãe, quando eu vi que eu tinha que falar com alguém, que eu tinha uma oportunidade para falar de Jesus, eu falava: Jesus, eu estou aqui para falar do Senhor para essas pessoas, e Deus é minha filha. Eu tenho que fazer, porque são pessoas específicas com quem ele quer falar. Teve uma que eu cuidei até, ajudei a filha dela, cuidar dela. Então, você vai deixando a sua marca. Paulo ele foi deixando a marca dele. E ele fala: tudo isso eu aprendi com o Senhor. Nunca abandone a sua fé. Mesmo que os ímpios estejam prosperando, vamos sair do tema, tá? Mesmo que tudo pareça que você, não, eu estou errada. Irmão, o crente vai sempre na contramão. Você não tem que andar em moda, você não tem que andar, porque todo mundo está fazendo, você não tem que ser igual a todo mundo. Você tem que ser igual a Cristo. Culto de libertação, né? Você tem que ser igual a quem? A Cristo. Paulo ali, nos seus últimos momentos, ele olha, eu era uma pessoa ruim, mas o Senhor me transformou. Todos nós temos uma história, todos nós fizemos coisas erradas, mas o Senhor nos transformou. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Fala, né? E a gente também ficava assim: eu não sei se eu quero que você vá embora, você fica, porque assim, Sim. a gente orava para mandar as pessoas boas, pessoas Sim. de Deus mesmo, e é o que acontecia. Todas elas pegavam o telefone nosso, que a gente vai até. Eu tenho contato até hoje. 5 anos depois, eu ainda tenho contato com essa menina que eu lembrei dela agora. A mãe dela também faleceu. Faleceu nova, com 53 anos. Mas a gente não entende o propósito de Deus, não é verdade? Vamos nos reunir um pouquinho aqui na frente?